Este vídeo é um vídeo acadêmico. Meu nome é Silvio Cláudio Ferrari de Souza, sou discente do doutorado do Programa de Pós-Graduação de História da UFMT. Meu objetivo está em entender como a educação era concebida na Antiguidade, com um estudo comparativo dos tratados pedagógicos de Plutarco e Quintiliano, no primeiro e segundo séculos de nossa história. O projeto de pesquisa está relacionado à linha de pesquisa das fronteiras, identidades e culturas. O meu orientador é o professor Dr. Carlile Lanzieri Júnior. Quero acreditar que a pesquisa tende a contribuir para a história da educação. A pesquisa ainda está sendo desenvolvida, estamos finalizando os créditos e adentrando na produção de artigos sobre os temas da pesquisa, como uma forma de difundir e sistematizar as leituras que estão sendo realizadas e fechadas. O tema, a educação da criança na paideia greco-romana no primeiro e segundo séculos. Um estudo comparado dos tratados pedagógicos de Plutarco e Quintiliano. O problema: como a cultura greco-romana se organizava, realizava e politizava a educação da criança na formação do cidadão desta paideia. Objetivos. A pesquisa tem por objetivo geral examinar os tratados pedagógicos de Plutarco e Quintiliano, mapeando as negligências que esses pensadores reclamaram para com a educação da criança nesta cultura greco-romana. Os objetivos específicos submetem a 5 núcleos de pesquisa: apresentar os tratados de Plutarco e Quintiliano e o seu contexto histórico, delinear as influências da cultura greco-romana na paideia de Plutarco e Quintiliano, entender como se dava essa educação da criança nessa cultura greco-romana, mapear a noção de negligência que esses pensadores reclamaram para com a educação da criança na cultura greco-romana, compreender os motivos e impulsos que moveram a problemática suscitada da negligência para com a educação da criança. As hipóteses. Roma tem uma proposta educacional com o objetivo de formação do cidadão romano. O entendimento desta negligência da educação da criança nessa paideia greco-romana é imprescindível para a compreensão desses futuros cidadãos romanos. O universo simbólico de Plutarco e Quintiliano, que compartilha a mesma paideia nessa sociedade greco-romana, é necessário para o mapeamento das suas negligências. A cultura grega influenciou a paideia romana, mas recentemente pesquisas demonstram que esse universo de domínio cultural é um tanto questionável. Essa paideia greco-romana responde à negligência da educação da criança nesse contexto histórico diante das memórias sociais deixadas. Uma cultura que organizava, sintetizava e realizava essa educação da criança. A metodologia, a proposta metodológica é de uma história comparada, um estudo comparativo desses dois pensadores que foram contemporâneos e se preocuparam com o mesmo tema. De maneira secundária, mas também de importância vital, encontra-se a proposta de uma pesquisa bibliográfica que responderão conceitos a serem trabalhados como educação, criança e outros. O referencial teórico está fundamentado em 2 pilares. O primeiro pilar está basicamente voltado para o estudo comparado, pois Plutarco escreve no grego koiné e Quintiliano no latim. O segundo pilar é a busca de referenciais que envolve todo o contexto dessa educação. Será fundamentada por uma pesquisa bibliográfica como instrumento para entender esse contexto histórico, político e social dessa cultura greco-romana nesse período do primeiro e segundo séculos. Dentro dessa pesquisa, entendo que alguns conceitos precisam ser melhor entendidos, usando como exemplo o conceito de criança.
definir o conceito de criança com base nesses dois pensadores é um trabalho hércules. Interpretar essa criança com os olhos contemporâneos, cometeremos erros crassos, mas também entender essa criança com alguns conceitos que já foram estigmatizados é ainda pior. Digo esse caso as ideias como adultos em miniatura ou a de que no século XI ou XII não havia essa criança ser conceituada, ou mesmo a ideia de que na Roma antiga essa criança era uma questão de aceitação de seus pais. Deixo a minha bibliografia como referência dessa pesquisa. Agradeço a direção do programa de pós-graduação da UFMT. Obrigado.